Nós nascemos ateus, refutando o argumento que diz que a gente nasce ateu. Um dos argumentos frequentemente usados por ateus é a afirmação de que todos nascem ateus. Essa ideia parte do princípio de que, ao nascermos, não possuímos crenças formadas sobre Deus ou pelo sobrenatural. Portanto, a ausência de crença caracteriza um estado de ateísmo. À primeira vista, esse argumento pode parecer lógico, afinal, bebês não articulam crenças. No entanto, ao analisar mais profundamente os conceitos de crença, consciência, predisposição e natureza humana, podemos perceber que essa afirmação é falha, tanto filosoficamente quanto cientificamente. Vamos aqui observar o argumento da ateia Aline Câmara e depois vamos rebater o argumento com base científica, filosófica e teológica. Ninguém nasce acreditando em Deus. Nenhum bebê nasce cristão, muçulmano, judeu, hinduísta, kardecista, nada disso. Nascemos biologicamente virgens de doutrina, com cérebros abertos à aprendizagem social. Programáveis, sim, mas ainda não programados. Se Deus fosse algo inato, por que os deuses mudam tanto de país para país? E sabe qual é o padrão? A crença sempre imita a cultura. O Deus criado sempre se parece com o povo que o inventou. O que a neurociência e a psicologia do desenvolvimento mostram é simples. Crenças religiosas são aprendidas e não herdadas biologicamente. A noção de que nós nascemos com Deus no coração é uma narrativa criada pelas próprias religiões para garantir o monopólio da verdade, como se elas estivessem apenas despertando algo que já estava ali dentro de nós. Mas isso é tão absurdo quanto dizer que você nasceu sabendo tabuada. A ideia era simples. Se todos nascem acreditando em Deus, então quem não acredita está corrompido, errado ou doente. E o que acontece quando você acha que tem que acreditar? Você pensa, e se eu estiver errado? E se Deus estiver me vendo? E se eu for punido por duvidar? Essa dívida é emocional, existencial e social. As pessoas não percebem, mas passam a vida inteira tentando pagar uma dívida que nunca contraíram por vontade própria. Se punem por duvidar, se envergonham por pensar diferente, sentem medo por serem sinceras demais, reprimem desejos, se sabotam por prazer. Essa dívida imposta, ela é uma máquina invisível da culpa, do medo, da vergonha, da submissão e da desconfiança. Os 5 venenos psíquicos do sistema de doutrinação. E mesmo depois que você sai da religião, a dívida fica, ela continua aí agindo na sua mente, moldando suas decisões, sabotando a sua vida. A libertação não é só parar de ir à igreja, é parar de pagar a dívida que colocaram na sua cabeça. Você não nasceu devendo nada para nenhum Deus. Você não veio ao mundo com contrato assinado de templo nenhum. Não tem dívida espiritual a ser paga. O que você precisa não é de fé, é de liberdade. Se você sente que ainda carrega essa culpa invisível, se você ainda se pega pensando, será que eu estou errado por não acreditar? Ou se você já sabe que tudo isso é um grande teatro, mas ainda sente o peso do papel que te deram, você ainda está pagando uma dívida que nem é sua. E ela está te custando muito caro. Está custando a sua vida, seu tempo, sua liberdade, sua saúde, seu prazer e sua coragem. Você pode sair desse sistema. E não precisa fazer isso sozinho. Vem assistir a aula gratuita Sua Dívida Oculta e entender como as crenças foram instaladas em você e o que fazer para se livrar de todas elas de uma vez por todas. O link está na bio. Desperta! Porém, o que significa nascer ateu? Para começo de conversa, é importante definir claramente o que é ateísmo. O ateísmo tradicional é a crença de que Deus não existe. Já o ateísmo fraco ou agnóstico teísmo é definido como a simples ausência de crença em Deus, sem necessariamente afirmar que ele não existe. Os ateus que dizem que nascemos ateus geralmente apelam para essa segunda definição, a ausência de crença. Contudo, essa definição é enganosa quando aplicada a bebês ou crianças pequenas. Um bebê não tem capacidade cognitiva para formar conceitos abstratos sobre Deus ou qualquer outra coisa complexa. Dizer que o bebê é ateu por não expressar a fé é como dizer que ele é marxista por não entender o capitalismo. A ausência de crença consiste não é o mesmo que descrença.
Se seguíssemos essa lógica, teríamos que dizer que pedras, árvores e animais também são ateus, o que esvazia completamente o sentido do termo. Vamos falar um pouco sobre a predisposição humana a crer em Deus. Diversos estudos nas áreas de psicologia e antropologia apontam que o ser humano possui uma predisposição natural à crença em Deus ou em um ser superior. Crianças, por exemplo, tendem espontaneamente a acreditar que o mundo foi criado com um propósito e que existe uma mente por trás da natureza. A psicóloga Deborah Kellerman, da Universidade de Boston, conduziu pesquisas mostrando que crianças pequenas são teologicamente intuitivas. Elas tendem a ver ordem, propósito e intenção, mesmo em objetos inanimados. Elas acreditam de forma natural que tudo tem uma causa e que existe um agente por trás das coisas. Isso sugere que a ideia de um Criador é algo intuitivo e não algo que precisa ser forçado pela cultura ou doutrinação religiosa. Isso também explica porque em praticamente todas as culturas humanas conhecidas, desde as tribos mais isoladas até as grandes civilizações, sempre houve alguma forma de crença em divindades, em vida após a morte ou em propósito espiritual. O fenômeno da religiosidade humana é universal. Essa universalidade indica que a crença em Deus não é apenas fruto da cultura, mas responde a uma necessidade ou percepção interna do ser humano. Quanto ao argumento do design e a criação do universo, além da inclinação natural a crenças, muitos filósofos e cientistas teístas argumentam que a própria existência do universo apontam para um Criador. O argumento do design, por exemplo, sustenta que a complexidade e ordem fina, ajuste do universo, indicam um propósito inteligente por trás da criação. A existência das leis da física, da matemática e da moralidade objetiva sugere que há uma mente racional sustentando a realidade. A improbabilidade estatística de um universo como o nosso surgir por acaso é tão extrema que muitos cientistas admitem a dificuldade de explicar sua origem sem recorrer a uma inteligência superior. Portanto, a afirmação de que nascemos ateus é superficial e baseada em uma compreensão limitada do que é a crença. Não apenas bebês não possuem crenças formadas, como também possuem uma predisposição natural a acreditar em propósito, ordem e agentes invisíveis, o que pode ser considerado uma base natural para a fé em Deus. Além disso, os dados antropológicos e psicológicos, aliados a argumentos filosóficos e científicos sobre a origem do universo, tornam a crença em Deus uma conclusão racional e plausível. Assim, em vez de nascer ateu, o ser humano nasce com a capacidade e a tendência de reconhecer o divino, algo que só se confirma com a experiência e a maturidade intelectual. Negar essa inclinação é ignorar uma das características mais profundas e universais da humanidade. Imagina uma criança recém-nascida com o cérebro virgem, sem culpa, sem medo, sem nenhuma ideia do que é certo ou errado. Agora, imagina um sistema que se instala nela como um vírus, sorrateiro, invisível, mas programado para se multiplicar, dominar a sua mente e impedir sua liberdade de pensar por conta própria. O nome desse vírus é doutrina religiosa cristã. E a sua origem no Brasil não é espiritual, e sim colonial. Quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram cruzes e espadas, mas foi a cruz que fez o serviço mais duradouro. Eles não queriam explorar só terras e corpos, eles queriam também dominar
as mentes. E sabiam exatamente como fazer isso, instalando um vírus mental que os indígenas jamais tinham conhecido: a culpa. Crianças indígenas foram batizadas à força. Línguas nativas foram apagadas e substituídas por catecismos. A nudez natural virou pecado. A não monogamia virou promiscuidade. O casamento virou obrigação. O divórcio, um crime. E a noção de inferno entrou pela primeira vez no vocabulário de pessoas livres. Não foi conversão, foi reprogramação. Esse trauma religioso não é só histórico, ele é neurológico. A doutrina cristã, ela atua como um vírus psíquico, infectando o sistema nervoso central com 3 principais sintomas: a culpa crônica, o medo irracional do inferno, da punição, da rejeição, da liberdade e também da autovigilância constante, como se tivesse um Deus câmera monitorando cada pensamento. Você não precisa mais de padres ou igrejas. A voz do opressor já está dentro de você. Mesmo quem abandona a religião continua carregando os traços quando você sente culpa e vergonha por nascer num corpo diferente do que o seu cérebro sente. Você sente culpa quando sente prazer sexual fora das normas religiosas. Quando você não consegue ser você mesmo pelo medo do julgamento dos outros. E até quando você agrada a todos à sua volta, sempre dizendo sim para os outros e dizendo não para você mesmo. Isso não é sua personalidade. Isso é programação. Estudos identificaram os efeitos dessa infecção cultural e neurológica como uma síndrome real, com sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático: ansiedade constante, transtornos de identidade, culpa existencial, desconexão com o corpo, prazer e também o medo crônico da morte. E tudo isso pode permanecer em você mesmo anos depois de você sair da religião, porque a doutrina ela se instala como mal no seu sistema de crenças. O trauma religioso não é um delírio individual, é uma estratégia coletiva milenar que se espalhou com a colonização e se perpetua até hoje nas escolas, nas casas, nas leis, na política e, o pior, na sua própria mente. Mas todos os vírus têm cura. E para te ajudar nesse processo eu criei o Despertar, que é um diagnóstico profundo que revela como a religião ainda pode estar comandando a sua vida, mesmo depois que você acha que se libertou dela. É o início de uma ruptura definitiva com a culpa, o medo e as vozes invisíveis que ainda sabotam as suas escolhas, seus desejos e a sua liberdade. Se alguma coisa em você ainda te trava, se culpa ou se cala, é porque a programação ainda está viva aí. E você precisa tirar isso de dentro de você urgente. Desperta. Ou seja, nascemos com predisposição a acreditar em Deus ou adquirimos isso durante a vida. Uma análise à luz da neurociência. Vamos tratar agora desse assunto, trazendo aqui a base científica. A pergunta sobre se a crença em Deus é algo inato ou adquirido ao longo da vida acompanha debates filosóficos, teológicos e científicos há séculos. Muitos ateus sustentam que não nascemos com nenhuma inclinação religiosa e que a fé seria apenas um produto cultural transmitida por doutrinas, costumes e tradições. Segundo essa visão, a ideia de um Criador seria plantada em nossas mentes por influências externas. No entanto, descobertas recentes no campo da psicologia cognitiva, da neurociência e da antropologia indicam que essa afirmação está longe de ser definitiva. Pelo contrário, evidências sugerem que os seres humanos possuem desde a infância uma predisposição natural para acreditar em Deus ou em uma inteligência superior. Vamos falar sobre o primeiro argumento que ela falou: a mente como virgem de doutrinas. Isso é mito ou verdade? Ao nascer, um bebê não possui conceitos elaborados sobre Deus, moralidade ou cosmologia. Neste sentido, é correto afirmar que viemos ao mundo virgens de doutrinas específicas. Porém, isso não significa que venhamos sem tendências mentais ou predisposições cognitivas que facilitem a crença em um Criador. O cérebro humano já nasce com certos módulos ou estruturas cognitivas voltadas para interpretar o mundo de maneira intencional, buscar propósito e atribuir causas inteligentes a fenômenos. Isso cria um terreno fértil para que, mesmo sem doutrinação explícita, a mente infantil desenvolva noções espirituais ou religiosas. Porém, o que diz a neurociência sobre a predisposição à crença? Pesquisas conduzidas por cientistas como Justin Barrett, psicólogo cognitivo e pesquisador da Universidade Oxford,
mostram que crianças, independentemente de sua cultura ou religião, tendem espontaneamente a acreditar que o mundo foi criado com um propósito. Em seu livro Boys Believer, Nascidos Crentes, Barrett apresenta evidências de que a crença em um Criador não é fruto exclusivo da educação religiosa, porém é emergente e natural do funcionamento normal da mente. Um exemplo marcante é o fenômeno chamado teleologia intuitiva. Crianças pequenas, mesmo em famílias não religiosas, explicam elementos da natureza, atribuindo-lhes funções intencionais. As árvores existem para dar sombra. As montanhas existem para os animais morarem. Essa tendência inata de enxergar a finalidade no mundo facilita a aceitação da ideia de que há um ser inteligente por trás da criação, ou seja, tudo tem um propósito. Estudos de neuroimagem também mostram que regiões dos cérebros associadas a teorias da mente, a capacidade de atribuir intenções, pensamentos, sentimentos a outros, são ativadas quando pensamos sobre Deus. Isso sugere que, cognitivamente, estamos preparados para conceber e nos relacionar com entidades invisíveis e inteligentes. Terceiro ponto, a universalidade da religiosidade humana. Outro argumento forte vem da antropologia. Não existe registro de sociedade humana totalmente desprovida de crença em alguma forma de divindade, espírito ou força sobrenatural. Isso vale tanto para tribos isoladas quanto para civilizações complexas. Essa universalidade indica que a fé não é apenas produto da doutrina formal, porém um aspecto emergente da própria natureza humana. Agora vamos refutar a afirmação ateísta, a tese de que não temos tendência a acreditar em Deus. Parte do pressuposto de que qualquer crença é apenas condicionamento social. No entanto, se fosse assim, as crianças de famílias ateias tenderiam naturalmente a permanecer sem qualquer inclinação religiosa. Porém, pesquisas mostram o oposto. Muitas desenvolvem noções espirituais por conta própria, mesmo quando os pais não incentivam isso. Além disso, o próprio fato de que precisamos de esforço consciente para desconstruir a crença em Deus, no caso de ateus que antes eram crentes, é um indício de que tal crença está profundamente enraizada no funcionamento psicológico humano. Em contraste, não precisamos de tal esforço para desacreditar em coisas puramente inventadas e não intuitivas, como personagens fictícios. Nascemos inclinados à fé. O conjunto das evidências neurocientíficas e antropológicas apontam para a conclusão de que a crença em Deus não é um produto exclusivo da doutrinação. Não nascemos com um catecismo pronto na mente, porém, sim com ferramentas cognitivas que naturalmente nos levam a interpretar o mundo como obra de um Criador. É como se a mente humana viesse pré-programada para buscar significado e propósito, abrindo caminho para a fé. Assim, a afirmação ateísta de que a crença é apenas uma imposição cultural ignora os dados da ciência. Nossa predisposição à fé é parte do que somos como espécie, não um defeito, porém, talvez uma pista sobre nossa própria origem. Afinal, se o impulso de buscar Deus é tão universal e natural, talvez não seja apenas uma ilusão, porém um reflexo de que ele realmente existe. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, fizemos aqui um vídeo específico sobre essa questão da Aline Câmara, sobre a crença em Deus, se as pessoas, os bebês, nascem ateus por ele não ter essa concepção ainda de Deus, porque está formando ainda o processo. Muitos chutam balde e dizem logo que a gente não nasce com essa tendência e essa predisposição. Porém, a neurociência, psicologia, teologia, tudo isso já dá indício que todos nós temos uma forte tendência a acreditar que o universo, o mundo, tudo que existe tem um propósito. Aí se dá também o argumento teleológico. Porém, alguns ateus acreditam que nada tem propósito, tudo é por acaso. Eles, no caso, sempre usam a desculpa
da ignorância, sempre recorrem a isso para dizer que Deus não existe ou que não criou o universo. Porém, a gente tem que ficar atento a todas essas artimanhas e esses argumentos ateístas militantes que tem hoje na internet, pelos cavaleiros do ateísmo. Muitos deles propagam essa ideia, eles fingem ser ignorantes, não entender, para poder enganar e ludibriar as pessoas para o engano. Eles não são tão ignorantes assim quanto parece. Muitos vídeos você vê e observa que é um pouco eles se fazem de leigos para dizer que não entendem o assunto, para poder manipular as pessoas que estão assistindo. Eu acredito que eles não são tão leigos assim. Pode até ser que seja, porém é difícil acreditar que esses argumentos de Aline Câmara, Elaine Souza, eles devem levar isso mesmo a sério, pois eu não acredito que eles levam esses argumentos a sério, a não ser que tenha desprovido totalmente da questão do conhecimento. Mas eu acredito que é mais por engajamento, para ter essa questão do neoateísmo vivo e propagar esse tipo de conceito e ideologia religiosa, que eles tentam usar o pensamento crítico para a religião, mas não utilizam o pensamento crítico para as próprias crenças ateístas deles mesmos. Que você possa estar atento, possa ler livros, estudar, para combater todos esses tipos de ideologias que partem de pressuposições totalmente equivocadas do neoateísmo. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.